estão todas. A gente tem outras excitações, por exemplo, uma rampa, uma parábola, mas não são as mais usuais do ponto de vista prático. Do ponto de vista matemático, eu posso imaginar várias outras formas de excitação. Porém, essas são as mais importantes, essas são as mais usuais. Alguma dúvida com relação a isso? Sim, menor que também. Oi? Vai ser sempre menor que zero. Para os circuitos práticos, sigma menor que zero. O que é que vai acontecer? Veja, vamos ver aqui, deixa eu botar aqui algumas simulações. Então, nesse caso, sigma negativo e ômega positivo. Ômega não tem sentido ômega negativo, tá? Não existe frequência negativa. Isso é uma impossibilidade física. Como é que eu vou voltar ao passado? Não existe isso. Então, a frequência, o inverso do período, como não tem tempo negativo, eu não tenho frequência negativa, tá certo? A não ser que a gente consiga imaginar uma volta no tempo, alguma coisa desse tipo. Mas o tempo negativo é impossibilidade física. Consequentemente, eu também não tenho frequência negativa. Então, essa frequência ou vai ser zero ou vai ser positiva. Vamos ver o que Felipe está falando. Esse signo é sempre negativo. Vamos ver aqui. Bom, então esse, na verdade, é o primeiro caso. É o caso, justamente, eu já desenhei ali, vamos repetir para ficar o jogo completo. Essa é a senoide amortecida. Então, quando o signo é negativo, a senoide é amortecida. Vamos ver agora se ela fosse positivo. Se ele fosse positivo, em vez da minha função amortecer, ela vai amplificar. Então observe que pode existir matematicamente, claro que sim, matematicamente essa é uma função que existe. Porém, do ponto de vista prático, não tem muito sentido eu jogar uma tensão ou uma corrente dessa em um circuito elétrico. Com o passar do tempo, ela vai ficar com valores tão elevados que podem vir a danificar o meu circuito real. Então, normalmente, nos circuitos práticos, esse sigma é negativo. Mas vamos continuar, né? A gente começou a escrever aqui, vamos continuar o desenho. O caso agora em que sigma é negativo e ômega é nulo. Como é que seria o gráfico disso? Bom, é uma função exponencial decrescente. Tá certo? Já o caso contrário, sigma positivo e ômega nulo, é o caso da exponencial crescente, que também não tem muito sentido prático trabalharmos com isso em nossos circuitos, porque eu estou jogando uma tensão ou uma corrente que está crescendo de forma indefinida. Então, do ponto de vista prático, não tem muito sentido essa excitação. Bom, eu posso ter ali no caso sigma nulo e ômega positivo. Nesse caso, é a nossa senoide que a gente já trabalhou. Sem amortecimento, sem amplificação. É a senoide clássica que a gente vem trabalhando aqui no nosso curso. E, finalmente, ainda tem mais um para a gente desenhar aqui.
caso em que sigma é zero e ômega é zero também. E aí é a nossa função constante. Tá? Esses são todos os tipos de sinais que nós podemos ter, dependendo do valor de ômega e dependendo do valor do sigma. Tá certo? Bom, como se pode observar, tanto o sigma quanto o ômega, ambos têm a unidade segundo a menos 1. O ômega, eu acredito que vocês lembram, inclusive a gente sempre trabalha com isso, a unidade do ômega é radianos por segundo, ou seja, a unidade é segundo a menos 1. O sigma, apesar de não ter um nome como tem o ômega, ele também é uma frequência, ou seja, ele também tem a unidade segundo a menos 1. Porém, para diferenciar da unidade do ômega, esse sigma, que em breve vocês vão ver o que é que ele representa, ele tem a unidade Neper por segundo. O teste é Neper, é da base dos logaritmos neperianos. Então, a unidade do sigma, dessa frequência, que a gente vai dizer daqui a pouco o que é Neper por segundo. Tranquilos? Nervosos? Então vamos embora. Bom, vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos aqui quando estabelecemos o chamado método fasorial. Então, tudo que eu vou colocar aqui nessas dois pedaços de quadro, com certeza todos vocês já viram isso. Todos vocês já têm isso no material de vocês. Método fasorial original, para diferenciar do generalizado que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Nós partimos de uma excitação. Veja, eu estou trabalhando sempre com tensões, tá? Estou representando as minhas funções com tensão, mas podia ser corrente também, tá legal? Podia ser corrente, não tem nenhum problema. Podia ser tensão ou corrente. Estou trabalhando com tensão, mas podia ser corrente também. Então, o que acontece? Nós partimos de uma excitação senoidal pura, bem genérica, Vm cosseno de ômega t mais φ em volts. Partimos dessa excitação. Qual foi o primeiro passo que nós demos quando começamos a desenvolver o método fasorial? Não sei se vocês lembram, mas a primeira coisa que a gente fez foi utilizar uma excitação complexa. Então, essa é a senoide original, senoide pura, e a gente utilizou uma excitação complexa. E a gente chamou de V1 de T, que vai ser Vm E elevado a J ômega t mais φ. A gente utilizou até aquela fórmula de Euler, né? E elevado a J θ é cosseno de θ mais J seno de θ. Acredito que vocês lembram disso. Existia uma relação entre essas duas excitações. Quem é que lembra? Parte real de V de t era a parte real de V1 de t. Exatamente isso. Então, V de t é a parte real de V1 de t. Perfeitamente. Então, essa era a relação que existia entre as duas excitações.
a senoide pura e a nossa excitação complexa. Trabalhando com a excitação complexa, a gente tinha o seguinte: P1 de T, por sua vez, eu podia representar assim: Vm elevado a Jπ vezes E elevado a J ômega T. Eu quebrei esse termo exponencial em duas partes, né? E elevado a A mais B vai ser E elevado a A vezes E elevado a B, todo mundo lembra disso, né? Bom, então a partir dessa expressão, a gente definiu este número complexo, que surgiu na nossa excitação complexa. Nós chamamos este número aqui de fasor, no caso, fasor tensão. Então, o que era o fasor? Era um número complexo que se relacionava com a nossa senoide original, cujo módulo nada mais é do que o valor de pico da nossa senoide, e cuja fase é a própria fase da senoide. Então, essa foi a definição que nós demos do fasor. Então, isso aqui é o fasor tensão original. Daqui a pouco a gente vai generalizar de original, que é o que veio inicialmente do nosso estudo. Alguma dúvida com relação a isso? Tá filmando, né? Então, toda senoide, nós estabelecemos que ela tem associado a ela um fasor. Então, vocês olhavam para isso aqui e vocês já diziam diretamente quem é o fasor. Vocês fizeram isso em prova, fizeram esse exercício. Então, não tem nenhuma dúvida com relação ao que tem aqui. O nosso fasor tinha o módulo como sendo o valor de pico e tinha a fase como sendo a própria defasagem da senoide. Depois nós apresentamos a vocês o fasor eficaz. A única diferença é que, em vez de trabalhar com o valor de pico, a gente trabalhava com o valor eficaz, que era o valor de pico dividido por raiz de 2. Acredito que vocês lembram disso também. Então, a gente, no decorrer do curso, a gente trabalhou com o fasor original e um fasor chamado de eficaz. A única mudança era o módulo. Em vez de trabalhar com o valor de pico da senoide, a gente trabalhava com o valor eficaz. Tá legal? A partir desse conceito de fasor, surgiu o tal do método fasorial. Em que consistia o método fasorial? A ideia era pegar todas as tensões e todas as correntes, representar como fasores. Além disso, todos os elementos passivos a gente transformava em o quê? Impedâncias. Então, a resistência continuava sendo resistência, o indutor virava J⍵L e o capacitor virava 1 sobre J⍵C ou menos J sobre ⍵C, por que nós vimos. Não foi isso? O método fasorial era esse? Bom, e agora vamos apresentar a vocês aqui a generalização do método fasorial. Método fasorial generalizado. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês prestassem atenção
depois eu paro um pouquinho para deixar vocês copiarem, tá? Então, pegue esse momento aqui só para prestar atenção e depois eu me sento aí para fazer a chamada e vocês copiam, tá legal? Bom, no método fasorial original, nós partimos da chamada senoide pura original, aquela senoide que a gente trabalhou. Nós vamos partir agora da chamada senoide amortecida, essa senoide que nós apresentamos a vocês aqui agora, que é uma generalização de várias excitações que a gente vem trabalhando aqui no curso. Então, a nossa senoide amortecida, nós estamos dando como sendo Vm elevado a sigma t, cosseno de ômega t, mais um certo ângulo φ de volts. Então, a única diferença entre esta senoide e aquela senoide pura é a presença desse termo exponencial aqui, que na outra não tem. É como se eu fizesse sigma igual a zero e chegasse naquela expressão lá do outro lado. Vamos apresentar agora a vocês também, mais uma vez, a senoide, a excitação complexa. A excitação complexa, a exemplo, a semelhança do que a gente fez no outro caso. Eu não vou fazer aquele passo a passo que a gente fez, não. Vou fazer só comparações com aquele lado de lá. Então, nós trabalhamos e vamos trabalhar aqui agora com a excitação complexa, onde o nosso V1 de T será Vm elevado a sigma t vezes E elevado a J ômega t mais φ. Observem que, se nós fizermos mais uma vez a fórmula de Euler, nós vamos chegar aqui com V1 de t será Vm elevado a sigma t, que multiplica cosseno de ômega t mais φ, mais J Vm elevado a sigma t, seno de ômega t mais φ, fazendo aí a fórmula de Euler. E é por isso que essa excitação chama-se excitação complexa, porque ela tem uma parte real e ela tem uma parte imaginária. Obviamente, isso é uma impossibilidade física. Eu não posso chegar, por exemplo, na Rua da Concórdia e pedir, me dê uma fonte complexa. O cara vai pensar que é uma fonte cheia de fios, assim, saindo, não sei o quê. Não existe isso fisicamente. Isso é um modelo matemático para simplificar a nossa análise de funções senoidais. Isso é um modelo matemático. Tá legal? Nem por isso, né? Isso é uma prova. Não é. A gente chama modelo, e os modelos hoje eles estão tão aperfeiçoados que eles representam com uma fidelidade muito forte o sistema físico real. Então tem modelos que você faz a simulação, faz a mesma experiência real, coloca os gráficos na mesma escala, bota um em cima do outro e fica difícil você dizer quem é quem. Tal a fidelidade dos modelos. Então, quando a gente fala modelo, muitas vezes as pessoas às vezes ficam com o pé atrás. Então isso é uma aproximação. Não é uma aproximação, é uma representação matemática. Porque eu não sei se vocês têm, não sei se é na televisão, se é na internet, uma propaganda agora que fala que tudo é matemática, né? Não sei se foi no Fantástico, não me lembro do que foi. Fala assim que você pode ver matemática em tudo. E realmente, na verdade, tem gente, eu não gosto de matemática, mas matemática é uma coisa belíssima. Tem gente que diz que a matemática é a linguagem universal, mais do que o inglês. Você pega um cara chinês que não fala, só fala mandarim, pega um cara que só fala em russo, bota os dois para conversar que eles não vão conseguir dialogar. Mas bota os dois para resolver equações que eles fazem a mesma coisa. A matemática dos dois é a mesma. Então, a matemática, muita gente diz, é a linguagem universal. Então, esse, então, gosto de falar isso.
Então, a gente chama isso aqui de uma excitação complexa porque ela tem uma parte real e tem uma parte imaginária. E mais uma vez, vocês podem observar que a relação entre essas duas funções é que V de T é a parte real de V1 de T. Se eu estivesse trabalhando aqui com seno em vez de cosseno, seria a parte imaginária, não tem problema nenhum. Mas, observe que esta é a relação que existe entre essas duas excitações aqui. Tá? Tanto é que, quando a gente fez os estudos, e eu não vou fazer isso aqui, não precisa, a gente trabalhou com essa excitação ao invés dessa e resolvemos o nosso circuito todo usando essa excitação complexa. Essa não, aquela lá, né? E aí depois o que a gente fez? Eu encontrei uma resposta complexa, agora eu vou pegar só a parte real para ser a resposta do meu problema. Lembram disso? Foi quando a gente estava desenvolvendo o método fasorial. Tá? Depois que a gente desenvolveu o método fasorial, nem a equação diferencial a gente mexeu mais nela. A gente simplesmente fez aquilo que está escrito ali no final. Transformamos tensões e correntes para fasores e os elementos passivos como impedâncias. E a gente trabalhou com o circuito como se fosse um circuito puramente resistivo, como nós fizemos nas aulas passadas, né? Em circuitos únicos. Mas vamos lá. Pegando aqui a minha excitação complexa, V1 de T vai ser Vm E elevado a sigma T vezes E elevado a J ômega T vezes E elevado a J φ. Tá certo? Eu peguei mais uma vez isso aqui e quebrei em dois fatores, né? E elevado a J ômega T mais φ vai ser E elevado a J ômega T vezes E elevado a J φ. Nenhuma dúvida com relação a isso, né? Eu agora vou juntar os termos que tem T e os termos que não tem T, vou estar tudo juntinho aí. Então eu vou ficar com o termo de T vai ser Vm E elevado a J φ, que é constante, esse aqui não varia com o tempo. Apesar de ser constante, isso aqui é um número complexo, todo mundo enxerga isso. Isso aqui é Vm cosseno de φ mais J Vm seno de φ. Tá certo? Isso aqui é um número complexo. E qual disso aí é o fasor? Calma. Vezes E elevado a sigma mais J ômega T. Mastiguem, engulam, como é que chama? Regurgitem, volte para a boca, mastiguem de novo, engulam a segunda vez, regurgitem uma segunda vez e engula finalmente a terceira vez para todo mundo entender direitinho. Aqui é só manipulação matemática, não tem nada. O que vem é agora que eu vou escrever. Tá certo? Todo mundo pronto? Então olha para cá. Qual é a diferença que existe entre esse fasor, essa excitação complexa generalizada? Por que generalizada, pessoal? Porque eu estou partindo de uma excitação generalizada, chamada senoide amortecida. Então eu estou chamando essa excitação de excitação complexa generalizada. Qual é a diferença entre essa e a excitação complexa que a gente viu no passado? É justamente a presença daquele sigma T, que aqui não tem. Aqui só tem E elevado a J ômega T. Agora a gente tem E elevado a sigma mais J ômega vezes T. A única diferença é a presença daquele sigma, que surgiu exatamente com a presença desse termo exponencial aqui. Tá legal? Bom, esse número complexo que é constante, esse não varia com o tempo,
continua sendo o nosso fasor. Só que agora ele vai ser chamado de fasor generalizado. E qual é a diferença dele para o outro? Nenhuma. É o mesmo fasor. A gente só está chamando de generalizado porque eu estou partindo de uma senoide generalizada, chamada senoide amortecida. Mas em termos de fasor, é a mesma coisa. Eu estou pegando o valor de pico da minha senoide e a fase da minha senoide para representar o meu fasor. Então, em termos de mudança, zero. É o mesmo fasor que eu tinha antes. A única diferença agora é justamente a presença desse número que antigamente só tinha J ômega, né? Agora passa a ter sigma. E esse sigma mais J ômega nada mais é do que S. Alguma vez na vida você já viu esse S? Aonde foi? Transformada de Laplace. Então aquele S que surgiu meio que num passe de mágica da transformada de Laplace, nada mais é do que esse S que aqui está, que recebe o nome pomposo de frequência complexa. Por que uma frequência complexa? Porque ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Ambas são frequências. Ômega é aquela frequência que nós estamos acostumados. Desde quando estudamos movimentos harmônicos, a gente fala dessa frequência. Esse sigma surgiu hoje como uma novidade, mas ele é uma frequência também. Nós vimos a unidade dele aqui, ó. Nepa por segundo. Então ele tem uma unidade de segundo a menos 1. Nepa é como radiano, é uma coisa que, na verdade, eu podia até desprezar e chamar simplesmente a nossa frequência de 1 sobre segundo. A gente bota radiano para diferenciar da frequência em hertz, que é voltas, ciclos por segundo. Então a gente usa isso aí, porque inclusive elas são diferentes. A relação entre elas eu preciso multiplicar a frequência em hertz por 2π para poder calcular a frequência em radianos por segundo. Mas ambos são frequências. Como sigma também é uma frequência, esse S passa a ser chamado de frequência complexa. Modelo matemático. Como é a transformada de Laplace? Eu não sei se na época que vocês estudaram complementos de matemática, vocês perceberam a real grandeza que é a transformada de Laplace. Para que serve aquilo? Para botar na prova e acabar com a gente, né? Botar para quebrar a gente. De jeito nenhum. Sabe quando é que vocês vão ver esse poder da transformada de Laplace? Numa disciplina chamada Sistemas de Controle. Não sei se algum de vocês já pagou aqui essa carteira. Está pagando? É comigo? Você está aprendendo mais do que se fosse a transformada de Laplace, o próprio nome está dizendo, ela vai transformar sistemas, equações no domínio do tempo para esse novo ambiente, no domínio dessa nova variável chamada S. Em vez de trabalhar com equações no tempo, nós estamos trabalhando com equações nesta variável S. E a grande pergunta que a gente faz é: qual é a vantagem dessa mudança de variáveis? Só para não escrever T, eu escrever S? De jeito nenhum. As equações nesse ambiente tempo, da variável tempo, são equações que vão envolver derivadas, vão envolver integrais. Então são equações mais pesadas para a gente resolver. Na hora que eu transformo essas mesmas equações desse ambiente tempo para esse ambiente frequência complexa S, como num passe de mágica, o que era derivada vira produto, o que era integral vira divisão.
venhamos e convenhamos, derivar e integrar é bem mais difícil do que multiplicar e dividir. Então, como num passe de mágica, a transformada de Laplace muda equações diferenciais em equações algébricas, muito mais fáceis de ser respondidas. É claro que existe uma viagem de saída do mundo do tempo para o mundo da variável frequência complexa S. Como também existe uma viagem de volta. Essa aqui é pegando o trem chamado transformada de Laplace, e essa aqui de volta é chamada transformada de Laplace inversa. Acredito que vocês lembram disso. Que são, na verdade, ao pé da letra, são integrais complicadas de você calcular. Essa viagem de volta ao pé da letra é complicado. Só que tem uma tabelinha de transformada que você usa e fica fácil de fazer essa migração de um mundo para o outro. Então essa é a grande vantagem lá da transformada de Laplace. Então eu gosto sempre de fazer essa ligação para que os alunos percebam algo que eles viram em complementos de matemática tem um encaixe completamente perfeito e absoluto em toda a teoria que a gente vê aqui. A coisa não surgiu lá como um passe de mágica, não. É por isso que às vezes muita gente fica dizendo: mas Vitor, por que é que a gente estuda, sei lá, aí diz uma cadeira lá no básico que fica com aquela sensação de que não tem muita utilidade? Na verdade, com certeza tem. Lembre-se que eu gosto de fazer aquela comparação do curso de engenharia com uma construção de uma casa.